Olá, olá, muito boas-vindas, meus caros, minhas caras. Aqui estamos nós dando seguimento, dando sequência aos estudos simbólicos, bíblicos na carta de Tiago. Estamos fazendo isso semanalmente, ao todo serão 13 semanas, e me alegra muito poder conduzir estudos em textos sagrados que não com uma visão dogmática, fechada, mas sim associando, fazendo conexões e percebendo como que aquele texto sagrado ele pode, de uma maneira muito prática, ser vivenciado em nossas vidas. Quando nós pensamos em acessar verdades, em ganhar consciência, em passar de nível na nossa jornada individual, humana, nós precisamos ganhar uma consciência que não fica só na nossa mente, mas que se traduz em transformações na nossa vida. A nossa vida precisa ficar mais harmônica, melhor como um todo. As áreas da nossa vida precisam refletir também o ganho de consciência. Então tem um meme que circula por aí das pessoas vivenciando o processo de autoconhecimento e elas rolando ladeira abaixo. É engraçado e talvez num início de jornada de autoconhecimento, autotransformação, possa até ser verdadeiro, mas uma jornada de autotransformação e, consequentemente, uma vivência mais espiritual, quer dizer, percebendo que tem algo para além da matéria, ela não deve piorar a nossa vida. Ela vai nos colocar em um caminho em que, mesmo havendo as dificuldades que estão aí presentes para todos os humanos, a forma como nós vivenciamos as dificuldades, isso precisa se transformar também. Ganhar uma ancoragem diferente que nos faça atravessar de uma maneira mais facilitada. Não é ficar sem os problemas, mas vivenciar e atravessar os problemas com uma bagagem, com mais recursos. E é isso que eu busco quando eu venho aqui, parando esse canal, para nos debruçarmos sobre textos sagrados, sobre textos que têm uma consciência mais afinada. E um texto bíblico nos exige essa postura de leitura sem o viés do dogma, porque quando eu entro no dogma, o que ele faz comigo? Eu repeti isso várias vezes em outros estudos aqui também, por exemplo, o Evangelho de João, que fiz a leitura completa. O dogma, ele me prende, ele restringe a minha capacidade de transformação, porque ele entra em lugares que o texto não está dizendo. Ele supõe e pressupõe comportamentos e normativas que me impedem de extrair do texto sagrado associações, inclusive, com outras sabedorias que estão presentes no nosso mundo, na nossa construção humana de busca pela consciência. E aqui a carta de Tiago tem sido uma boa surpresa para mim, uma boa alegria, que é a linha condutora de Tiago ser muito voltada para a ação. E o texto de hoje, nós estamos no capítulo 2, versículo 14, ele vai nos convidar muito diretamente para uma fé, ou seja, o que é a fé? É eu estar em contato com esse mundo espiritual, compreendendo que há mais do que a matéria, eu vejo para além da experiência material, uma fé que se desdobra em ação concreta. Ele vai nos perguntar, ele vai nos trazer uma mensagem bem crística mesmo, nos perguntando muito diretamente sobre como estão as nossas obras. Eu estou dando frutos? E quantas vezes Jesus Cristo, aqui como o Messias,
E ao longo de toda a tradição bíblica, desde a Torá, a ação, e aqui nessa carta Tiago vai nos trazer Abraão oferecendo o seu filho Isaque ao sacrifício, que na minha visão é o trecho bíblico mais assim visceral quando se trata de uma ação concreta para responder à nossa fé. Como estão as minhas obras? Uma coisa só eu falar. Falar é muito fácil. Outra coisa é a minha ação concreta estar coerente a essa fala. Esse sim é o nosso desafio. E talvez no meme, em que num autoconhecimento você sai ali rolando montanha abaixo, talvez a grande explicação para isso seja você cair na real de que as suas palavras não estão correspondendo às suas ações. E aí na nossa vida parece que em algum momento o cerco vai se fechando e a vida vai cobrando de nós esse alinhamento. Então, se quiserem me acompanhar na leitura, eu vou seguindo aqui pela minha Bíblia do Peregrino, como uma boa peregrina que sou, vou passar com vocês hoje pelos trechos, capítulo 2, do versículo 14 até o versículo 26. Então, são poucos versículos aqui, mas que nos trazem aquele bom puxão de orelha. Ouçam daí. Meus irmãos, de que serve para alguém alegar que tem fé se não tem obras? Pronto. Só essa pergunta aqui do Tiago já dá nocaute em todo o trecho seguinte que ele vai nos trazer aqui, tá? Até esse versículo 26. Ele vai assim na mira. Você tá falando que tem fé? Beleza, mas cadê a sua ação concreta? E aí ele vai destrinchar isso, tá? A fé poderá salvá-lo? A fé poderá salvá-lo? Suponha que um irmão ou irmã andam seminus, ou seja, estão desprovidos, né? Sem o sustento diário. E um de vós lhes diz. Então, se coloque nessa posição, tá? Passa ali um necessitado diante de você e você diz: ide em paz, aquecidos e saciados, mas não lhes dá nada para as necessidades corporais. De que serve? Então passa diante de você alguém precisando e você faz a essa pessoa uma oração. Você coloca dentro de você uma postura de abençoar, de bendizer, e você diz palavras boas a essa pessoa. Eu te abençoo, que você fique bem. As palavras são pronunciadas, quer dizer, tem até uma ação, né? De falar, de abençoar, de bendizer. Mas você não deu nada. Você não considerou nada, entregar nada. E ele pega um exemplo bem específico para reforçar para as suas necessidades corporais. Igualmente, a fé que não vem acompanhada de obras está totalmente morta. Ele não fala assim, é complicado você ter fé e não ter obras. Será que é fé mesmo? Ele já vai direto para dizer, essa fé sem obra está morta. Essa fé sem obra não serve. Não serve. Alguém dirá, tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me tua fé sem obras, e eu te mostrarei pelas obras a minha fé. Então, a pergunta é muito específica e muito clara. O questionamento do Tiago aqui nesse trecho, ele é bem direto.
e nos coloca frente a frente com as nossas ações concretas. É como diz, né? Você não pode se dizer paciente se você não é aprovado nas situações que te deixam sem paciência e você exercita a sua paciência. Você só pode se saber paciente se algumas situações específicas que tiram a sua paciência são exercitadas em ação de paciente. Como eu posso dizer que eu tenho fé se eu não me coloco em ação concreta a serviço dessa fé? Também crês que Deus existe? Muito bem. Então, você está dizendo que isso é fé? Também os demônios creem e tremem de medo. Quer dizer, o lado do negativo também crê. Mas a ação do negativo é concreta. E aí? E a ação do positivo dentro de você é concreta? Homem insensato, queres compreender que a fé sem obra é inerte? Não foi nosso pai Abraão justificado pelas obras, oferecendo seu filho Isaque sobre o altar? Coloquem-se no lugar de Abraão. Abraão houve uma condução interna clara e objetiva, que ele tem certeza que vem da fonte divina. Então, Abraão não estava assim, será que é Deus me dizendo? Será que é a grande fonte divina, a grande sabedoria me dizendo? E ele segue para entregar seu filho a um sacrifício, até que a mesma voz, que ele tem certeza que vem de uma condução interna, diz, não é preciso entregar seu filho mais. Você veio até aqui e você tendo vindo até aqui é o suficiente para você vivenciar a obra. É fortíssima essa cena de Abraão entregando Isaque. É fortíssima a condição da fé de Abraão numa obra impensada por nós. E dali a pouco passa um mendigo, um necessitado diante, a gente não consegue tirar 10 reais do bolso, 20 reais do bolso para fazer um auxílio. O que isso nos custaria em ação, alinhado com uma fé de que toda a trama, toda a teia que somos, leva ao mesmo, vem de uma mesma origem. Vês que a fé agia com obras, e pelas obras a fé chegou à sua perfeição, e cumpriu-se o que diz a Escritura. Abraão confiou em Deus, e isso lhe foi anotado como crédito, e foi chamado amigo de Deus. Vedes que o homem é justificado com as obras, e não só com a fé. Igualmente, Raabe, a prostituta, não foi justificada com as obras, acolhendo os mensageiros e despindo-os por outro caminho, da mesma forma que o corpo sem o alento está morto, assim a fé sem as obras está morta. Então, nesse nosso episódio de hoje, a nossa tarefa para a semana, muito concreta, muito específica, é observar do nosso lugar, da minha vida, eu como Paula, você da sua vida, onde está a obra que nos é pedida, a ação concreta, cena a cena que nos é pedida, para que a fé que mora e nos habita, ela possa se traduzir em concretudes enquanto estamos aqui, vivos e operantes, tendo a condição da ação graças a estarmos aqui. Recebam o meu grande abraço, nos vemos no nosso próximo episódio. Até.